que o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, defendeu a contratação de parentes de políticos para cargos públicos. Abro aspas para o Ricardo Barros. O poder público poderia estar mais bem servido, eventualmente, com um parente qualificado do que com um não parente desqualificado. Fecho aspas. Barros ainda afirmou que uma pessoa não pode ser onerada por ser parente. Na avaliação do parlamentar, se a pessoa está no cargo para o qual tem qualificação profissional, é formada e pode desempenhar bem, não há problema. As declarações de Ricardo Barros foram dadas em entrevista ao jornal Estado de São Paulo. O líder do governo na Câmara defendeu uma lei específica que trate do nepotismo. A prática é vedada pelo Supremo Tribunal Federal por violar o princípio constitucional da impessoalidade na administração. Meu caro Mark Souza, será que a gente não tem outras prioridades para discutir a não ser essa? Com certeza, né, Paulo? O Brasil enfrenta uma crise econômica por causa da pandemia, nós temos várias reformas para discutir e o Congresso não pode parar para discutir nepotismo. Mas vamos lá, a pauta dada, né? Eu gosto sempre, Paulo, de olhar para a etimologia das palavras, né? Saber a origem delas, porque elas nos entregam muitas informações. O nepotismo vem do latim, né, de nepos, que significa sobrinho. Por que sobrinho? Porque nessa época a Igreja Católica tinha lá os sobrinhos dos papas, dos bispos, que tinham várias regalias. É daí que surge o termo, nepotismo. O nepotismo, na sua raiz, supõe que os laços de parentesco são priorizados sobre a competência técnica. E isso pode abrir caminho, é mais do que óbvio, para a incompetência administrativa, uma vez que a administração pública deixa de contar com o indivíduo mais competente para a função. Eu vou ler aqui o artigo 37 da Constituição, que diz o seguinte: a administração pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos a eles. Impessoalidade significa ser imparcial, ou seja, agir sempre no interesse público, não em benefício de agentes privados, seja uma pessoa ou um grupo de pessoas ou os seus parentes. Então, não dá para você ser impessoal contratando o filho, contratando o neto, contratando o sobrinho e aí por diante. A esposa, né? É muito comum no Brasil o prefeito assumir lá e colocar a esposa numa secretaria e coisas do tipo. Aí vem o argumento, mas se ele for mais qualificado, digamos que hipoteticamente a pessoa até seja qualificada mesmo, tenha aí o estudo necessário, tenha a experiência necessária. Aí tem outro problema, que é a independência funcional. Como que um filho vai dizer para o pai, para o vô, para o tio, para o esposo ou para a esposa, quem sabe, não? Como é que vai se dizer, esse não é o melhor caminho a se tomar? Então tem que ter independência funcional, não pode ali o laço familiar ser um entrave nessa discussão que tem que ser saudável entre pontos de vista. As coisas no poder público não podem ser discutidas no almoço de domingo da família. Tem que ter um critério técnico para se debater as coisas. E isso pode tirar a eficiência, outra palavrinha que está lá na Constituição, que tem que ter a administração pública. E para fechar tem a moralidade, né? Acho que esse é o mais fácil de entender, né? O Estado, que é bancado com dinheiro do pagador de impostos, tem o dever de evitar a prevalência dos interesses privados, né? Quando um pai indica o filho, o vô indica o neto, o tio indica o sobrinho, está mais do que caracterizado esse interesse privado. Essa fala aí, que os parentes não podem ser prejudicados, é uma falácia, Os grandes estadistas do passado, principalmente, diziam o seguinte: quando um homem decide, ou uma mulher decidem entrar para a vida pública, há uma série de coisas conexas relacionadas a isso. Ou seja, a família paga junto. E isso é uma escolha que o homem público tem que fazer. Então, quando se decide se candidatar a presidente, a governador, a prefeito, mesmo que seja vereador, deputado, senador, enfim, a família toda acaba pagando um preço. É por isso que é uma decisão muito delicada e que o homem público precisa pensar nisso tudo antes de entrar para a vida pública. Dizer que o filho ficou desabrigado porque ele virou homem público, não dá. Constantino, a nossa audiência é composta por muitas cidades pequenas do Brasil. Eu fico imaginando, do jeito que a legislação é hoje, já existe nepotismo. Imagina se abrirem essa porteira, Constantino.
Pois é, Paulo. Olha, vamos analisar friamente a fala do deputado, né? Ele disse ali, ele tomou o cuidado, e a gente já entrevistou ele algumas vezes, eu já entrevistei ele algumas vezes, ele disse o óbvio, né? Então ele disse, você vai punir alguém que tem condições porque é parente, né? Então, quem garante que só por ser parente não tem a tal meritocracia, né? Então ele está partindo da premissa, na fala dele, de um caso hipotético onde a pessoa tem as qualificações e está sendo prejudicada pelo grau de parentesco. Aí você tem um outro fator, que é o seguinte: para cargos de confiança, você exige o quê? Confiabilidade, o que, obviamente, pessoas próximas você tende a confiar mais, né? Então, até aqui, na teoria, tudo parece bonito. O diabo, como diz o ditado, está sempre nos detalhes, né? Na prática, a teoria e a prática não são equivalentes. Veja, as indicações não costumam ocorrer com base na meritocracia e na impessoalidade que está, inclusive, na nossa Constituição, né? O deputado Ricardo Barros também parece ter alguma razão quando ele diz que, se for o caso, que cria-se, então, uma lei nova para isso, já que há uma certa ambiguidade hoje na regra do jogo. Também parece fazer algum sentido, só não sei, como você colocou no início, se é uma prioridade para o país. Agora, não obstante, mesmo uma lei tentando impedir esse tipo de esquema, né, um obstáculo de caráter prático continua, né, que são as indicações cruzadas, né? Um vai lá e indica o sobrinho do outro, e aí no outro gabinete se contrata o primo do companheiro, do colega de partido, e por aí vai, né? Então, o esquema acaba acontecendo mesmo com a legislação tentando ser mais rigorosa com o tal do nepotismo. Veja, Paulo, para fechar, né? Há um aspecto cultural aqui também, além da questão da impunidade, que alimenta a própria cultura, né? Mas o patrimonialismo é um dos grandes problemas, é o grande câncer, talvez, da política nacional, né? O que é isso? É você tratar a coisa pública, a res pública, né, como uma cosa nostra, ou seja, o Estado passa a ser visto como uma extensão da família, do lar, né? Uma mão lava a outra e, afinal de contas, qual o problema de dar o filé mignon para o meu filho mesmo, né? Então, isso tudo é muito prejudicial a esse trato da coisa pública no nosso país, né? Nós teríamos que ter o máximo possível de impessoalidade. Agora, o Weber imaginou isso, né? Uma burocracia técnica, e aí a gente cai nessa tecnocracia que a gente vê hoje também, e que tem outros problemas. Então, veja que não tem solução fácil. Talvez o ideal é mesmo reduzir o máximo possível o escopo do Estado, porque o mecanismo de incentivos na coisa pública nunca é o mais adequado. Diogo, o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre esse tema em 2008. Você vê alguma chance dessa ideia do deputado Ricardo Barros vingar? Olha, não, Paulo. A não ser que, de fato, se procure esclarecer, deixar essa regra mais clara, né, e evitar isso que o Constantino falou, que é o nepotismo cruzado, quando um político indica um outro parente, parente do outro político, e em troca o outro político nomeia o parente dele, quer dizer, uma forma de fazer um nepotismo de maneira disfarçada, né, sem parecer que é de nepotismo. A não ser que fosse para fazer uma lei que esclarecesse tudo isso, né, e deixasse realmente o nepotismo de fora das opções para contratação de pessoas para atuação no poder público, não faz o menor sentido. Quer dizer, fazer uma lei, procurar uma lei para fazer isso que o deputado Ricardo Barros falou, de permitir ou autorizar esse tipo de indicação, não faz sentido. Essa é uma típica reivindicação do Centrão, né, o direito de nomear parentes para cargos de confiança. Vale lembrar também que o presidente Jair Bolsonaro, ele desistiu de indicar o filho, o Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador em Washington, justamente por causa da discussão de que isso poderia configurar nepotismo. Havia uma discussão ali de que era uma indicação diferente, não era uma indicação administrativa, mas foi uma das razões pelas quais ele desistiu disso, né? E mesmo que um parente tenha supostamente qualificação para um cargo, uma nomeação dessas desobedece esse princípio de impessoalidade, né, que serve justamente para garantir que os políticos não usem o cargo a possibilidade de dar empregos em benefício próprio. Por exemplo, se um parlamentar nomeia parentes, fica ainda mais fácil fazer o tal esquema da rachadinha, aquele da qual o senador Flávio Bolsonaro é acusado,
com acumulação de salários, sem que a pessoa muitas vezes sequer apareça para trabalhar, né? Com parente fica bem mais fácil fazer algo do tipo.